Bom, muito bom dia. Continuamos com a nossa aula número 2. Agora é a parte 2 da arte de analisar, né? Eu dei na primeira parte 5 técnicas que dizem respeito assim a principalmente palavras, né, expressões, são mais fáceis de identificar. Agora eu vou dar outras 5 técnicas, mas que são um pouquinho mais elaboradas, né? Não se referem propriamente a termos, a advérbios, a palavras, né? Se refere principalmente às formas de processar o pensamento ou de exprimir o pensamento. Então, a primeira grande técnica que é muito importante de levar em conta, eu diria, é o que se chama de relações causais, de causa. Então, é muito comum, né, a gente fazer afirmações determinadas e na hora de explicar, na hora de justificar, né, a gente então estabelece uma relação de causa e efeito. É, Normalmente isso se verifica com uma palavrinha que é se, né, a palavra se isso aqui foi assim, então, né, a forma de expressão adverbial se, então, normalmente é a maneira gramatical correspondente a estabelecer uma relação de causa, né? Muitas vezes é correta, não tem nenhum problema, mas muitas outras vezes não é. É uma falácia argumentativa, é uma forma, às vezes voluntária, de estabelecer uma manipulação de pensamento. Então, se afirma que um determinado comportamento, uma determinada ação, um determinado texto, um determinado princípio é causa de uns determinados efeitos, né? Como se fosse a coisa mais normal do mundo. E não é, né? Então, mas não se percebe, né? Por exemplo, se você tivesse estudado, teria entrado no vestibular. Ou não, quem sabe? Que a questão não é só de estudar, tem gente que estuda e que também não entra, né? É, Se ele não fosse como ele é, isso aqui não teria acontecido. Ou não, né? Que não, é difícil que um efeito, um fato, tenha uma única causa que é o jeito que o cara é. O jeito que o cara é não significa que o cara tenha agido desse jeito. Então, às vezes, a gente faz, enquanto historiador, afirmações essencialistas, né? Como se as coisas a gente já conhecesse a forma de agir, né, das pessoas, a forma de agir das estruturas, porque já está mapeada a estrutura, né? Não, porque o capitalismo é sempre assim, né? Então, como o capitalismo é sempre assim, sempre vai produzir esse efeito. Ou como o marxismo é sempre assim, ou como o socialismo é sempre assim, ele vai produzir esse efeito. Ou não, ou não. Às vezes a relação de causa e efeito não se dá, né? Mesmo que a gente afirme, mas ela não se deu e é preciso, o historiador precisa conferir, o historiador precisa criticar, o historiador precisa analisar. E insisto nisto porque estamos nos tempos, né, meio obscurantistas às vezes. Estamos nos tempos em que não se deixa a dissidência, não se deixa verificar, não se deixa fazer a análise crítica da afirmação que está sendo feita, né? É, Segunda técnica, né, é a questão, a disjuntiva entre afirmações de valor e afirmações de fato. Veja, há um mito, foi criado um mito no longo de todo o século XX, né, de que tudo que é fato é objetivo e, portanto, pode ser acreditado, pode ser demonstrado e, portanto, se torna verdadeiro ou digno de confiança verdadeira, né? Enquanto que tudo que é de valor, né, é subjetivo, é apreciativo, é sentimental, é emotivo e então não tem uma legitimidade para ser crido, não tem uma legitimidade para ser aceito, né?
porque é subjetivo. Então, é muito. Isto aqui é um mito. Isto aqui é uma construção mítica de uma forma de conhecimento que vingou na sociedade atual. Né? Eu não vou entrar agora nessa discussão de por que foi assim, por que não foi assim. Estou explicando formas de pensamento. Né? Então, é muito comum encontrar afirmações em textos, né, que são assim: isto aqui não é um juízo de valor, isto aqui é um juízo de fato. Tá, mas que sentido tem isso? Que lógica tem essa? O que seria um juízo de fato e o que seria um juízo de valor? Então, normalmente se diz, não, que o juízo de fato é isso mesmo, ele é objetivo porque é um fato. E o juízo de valor é subjetivo e então não vale. Tá, mas isso é desconhecer a natureza humana. Quer dizer, um juízo de valor, ou perdão, um juízo de fato, um fato, o fato pode ser mesmo objetivo. O fato foi do jeito que foi, mas normalmente a gente não tem como conhecer. O fato histórico, o fato trabalhado pelo historiador é sempre um fato narrado, é um fato que nos chega, é um fato que nos é transmitido através de documentação, através de depoimentos, através de uma pesquisa que o historiador faz. Ele tem as suas fontes, né? Mas é sempre um fato construído pelo próprio historiador. Né? Ele não chega no passado tal como ele foi. A não ser que a gente esteja numa teoria de método de história que hoje em dia já não tem mais cabimento. Né? Eu não vou também entrar nessa discussão. Né? O juízo de fato é tão subjetivo quanto o juízo de valor. A questão não está na subjetividade do juízo. O juízo de valor é inevitável que seja feito. O historiador tem um compromisso com o valor e com o fato. O historiador tem que se queimar, vamos dizer assim. Ele tem que dar, sim, um juízo de valor. Agora, um juízo de valor não é uma sentença judicial, não é uma condenação, nem uma absolvição. O historiador não tem função de juiz. O historiador não tem função de juiz. Vocês podem procurar o texto do Ginsburg, Carlos Ginsburg, sobre o historiador e o juiz. Ele não tem função de juiz, mas o historiador ele trabalha com hipóteses, ele trabalha com depoimentos, ele trabalha com testemunho, ele trabalha com os mesmos elementos que trabalha um juiz. E faz sim um juízo de valor. Né? Que sentido tem, né? Por exemplo, que sentido teria a afirmação de que a escravidão para os espanhóis e para os portugueses era boa, que portanto é boa? Pode ser mesmo que para alguns espanhóis e para alguns portugueses a escravidão dos negros era boa, mas a escravidão não é boa. Mesmo que os espanhóis e os portugueses achassem. Que sentido tem dizer que para os nazistas o nazismo era bom? Bom, para o Hitler o nazismo era bom. E para todos aqueles que compactuaram com ele, também. E daí? E o historiador tem que se posicionar nisto daqui. O historiador não pode ficar neutro, né? Simplesmente narrando o fato objetivo do nazismo ou da escravidão e dizendo que tudo bem, porque é de acordo com a mentalidade da época. Quer dizer, não me parece que faça sentido. O ser humano, ele é o único animal que julga. Os outros animais não julgam, nós julgamos. Nós nos posicionamos. Nós vemos determinado comportamento e consideramos que está certo, que está errado, que está mais ou menos certo, que está mais ou menos errado, que é mais ou menos conveniente, mais ou menos justo. E precisamente por isso que haverá divergências. Divergências que é bom que acontecem, é bom que haja, porque haverá historiadores que manifestarão um juízo diferente porque está olhando de um outro ponto de vista. Não tem nenhum problema. Isso faz parte do debate histórico. Mas o que não se pode é negar que tanto o juízo de valor quanto o juízo de fato são juízos subjetivos.
O que importa num juízo de valor é que o valor que se dê aos fatos narrados seja verdadeiro. Não é pelo fato de ser subjetivo que está errado. Está errado porque muitas vezes o juízo que se faz é completamente irracional, é completamente sem sentido, é completamente injusto. Quer dizer, uma pessoa, um historiador, que hoje chega e diz que o nazismo não aconteceu, ou que o nazismo está tudo certo, isso é de uma irracionalidade, isto é uma aberração. Não, me parece, a minha opinião, não precisamos, vamos dizer assim, proibir o pensamento, mas se pode perfeitamente colocar em debate público. E provavelmente, né, uma pessoa que pense desta forma, né, se for honesta, ela vai mudar de opinião. Se não for honesta, não vai mudar de opinião e também, diria assim, pelo menos para mim, nem me interessa discutir com ela, não vai acrescentar nada, nem para ela nem para mim. Terceira técnica, né? As comparações. Isso aqui também é muito interessante, né? Na tentativa, né, de dar força, de dar mais fundamento aos próprios argumentos, a gente faz comparações. É muito comum fazer isto, né? Agora, toda comparação é imperfeita, né? E sempre é preciso perceber numa comparação o que é acidental e o que é essencial, né? O critério para recortar muitas vezes está quando eu estou fazendo uma comparação que diz o que estou comparando, o critério para recortar é que é o importante. O historiador precisa dar o critério da comparação. É preciso ter muito cuidado quando a gente compara, né? Porque vou dar um exemplo que me parece que é mais fácil, né? É, estamos num fim de civilização, estamos no final da civilização, né? Como outros finais de civilizações já aconteceram, por exemplo, na época dos romanos, né? Porque existe uma descrença nos valores. Bom, mas será mesmo que o final da civilização romana foi por causa da descrença nos valores? Por que eu estou fazendo esse tipo de comparação, né? Ou então estamos atravessando uma época barroca, né? Porque de fato as coisas estão fora de lugar, né? E é tudo ambíguo e não conseguimos perceber com clareza as questões. Mas é isso que caracteriza o barroco. Por que eu estou fazendo esse tipo de comparação, né? Então, é muito importante dar e fazer comparações, né? Quando você faz uma comparação, quando você coloca um bom exemplo, facilita muito a gente entender mais claramente o que está querendo se dizer. Porém, é preciso entender que o exemplo é sempre imperfeito. Então, muitas vezes, a discussão que dá acontece em que a pessoa depois, quem quer contestar, gruda no exemplo, né? Por exemplo, desculpe, né? Então, estamos numa situação muito similar à do ano de 2004. Estamos numa situação muito similar à Revolução Sexual de 68. E aí a pessoa os outros começam a discutir precisamente que em 1968 não foi assim, que não foi assado, que foi isto, que foi aquilo. Aí você perde, né, aquilo que serviria como algo para explicar melhor, né? Como não foi bem escolhido, como tem muita contestação a esse exemplo em concreto, então você perde o argumento, né? Já não há comparação. Então a comparação fica desqualificada. Também pode acontecer, essa é uma boa dica para fazer a crítica, né? Quer dizer, quando a gente percebe que um texto está fazendo uma comparação entre isto e aquilo, né, a gente pode se concentrar numa das duas partes da comparação e contestar, né? Então, se você derruba uma das partes da comparação, você derruba o argumento, né? É, classificações. Isso aqui é bem interessante, tem a ver com aquilo que falei, por exemplo,
dos coletivos, né? Porque assim, uma classificação, né, sempre é arbitrária, né? E sempre é parcial e temporária, né? E às vezes a gente faz classificações como se fossem assim definitivas, né? E isso complica mesmo, né? Para você estabelecer bem uma classificação, primeiro precisa conhecer bem a realidade, precisa conhecer bem os fatos e precisa estabelecer qual é o critério de classificação. Né? O mais fácil é assim, por sobrenome, de A para Z. Essa classificação é hiper simples, né? Não tem nenhum problema, né? Mas não é o tipo, não é a forma geral de proceder do historiador. O historiador procede por classificações que têm embutida muitas vezes uma posição ideológica. Então, por exemplo, você vai classificar uma sala de aula por centro e periferia, você vai classificar uma sala de aula por homens e mulheres, você vai classificar uma sociedade por ricos e pobres, você vai classificar uma sociedade por crentes e descrentes, você vai classificar. Como é que você classifica? Né? E mais ainda, né? Uma vez que você estabelece a classificação, né? Você normalmente vai ter que dar as características, né? Então, por que eu estou chamando essa categoria, né, de homens? Então, o que significa homem hoje? O que significa mulher? Eu teria que fazer mais classificações. Então, deveria classificar também os gays, e deveria classificar as lésbicas, e deveria classificar os transexuais, e os não binários, e os binários. Como é que eu faria? E essa classificação que eu estou fazendo, ela é relevante ou ela não é relevante, né? Então, estou dando apenas um exemplo. Não estou dizendo que essas classificações não precisem ser feitas. Estou dizendo que quando se realizam as classificações, né, muitas vezes elas correspondem sim a uma realidade dos fatos. Outras vezes correspondem a projeções que a gente tem, né, ou a pressuposições que a gente tem, ou inclusive a posicionamentos partidários e ideológicos, né? Então é preciso verificar bem quando se fala de classificações. Vou dar uma classificação que hoje em dia já está meio ultrapassada e que me parece, acho eu, que não terá problemas, né? Porque toda essa discussão aqui eu acho que tem problemas, né? Terá gente que possa se sentir um pouco, sei lá, não contemplada, mas não é a minha intenção, é que realmente é difícil falar deste negócio em termos gerais. Então, qual é a categoria ou as classificações que já estão ultrapassadas, né? Por exemplo, o antigo sistema colonial, né, e uma relação de senhor e escravo. Sim, bom, essas classificações de senhor e escravo, não, de ficar explicando que tudo se passou como entre senhor e escravo, ou que tudo se passou entre metrópole e periferia, exclui muitas outras pessoas, exclui muitos outros agentes, exclui muito grande parte da realidade. Não é que não existiu escravos e senhores, é que essas duas únicas classificações não explicam o todo. Esse que é o ponto. Então, às vezes, o que é difícil é, bom, para eu explicar o todo, muitas vezes é preciso fazer tantas classificações que então também não consigo explicar o todo. É mais fácil explicar o todo sem classificar. Às vezes é isso aí que o historiador tem que fazer, né? As classificações são necessárias para entender a realidade, mas precisamos olhar, né, para as pressuposições, para as premissas, para as pré-hipóteses que fundamentam cada uma das classificações. E a última técnica que eu acho que é importante é o que se pode chamar assim de resumo e síntese, né? Que é assim, é muito importante, né, um texto que apresente um resumo, que apresente uma síntese. Normalmente o texto mesmo, um documento fonte não apresenta essa disposição
de resumo. Mas um texto de historiador, um artigo, um livro, muitas vezes sim apresenta um resumo, apresenta uma síntese, né? Agora, qual é o problema? O problema é que às vezes esse resumo e essa síntese, primeiro, não corresponde bem, não corresponde adequadamente ao texto como um todo, né? E segundo, né, muitas vezes pode manifestar uma maneira de manipular a leitura do leitor, de formatar a leitura, de colocar o leitor, né, dentro de uma planilha, né, dentro de um ponto de vista que é o ponto de vista que é dado no resumo, que é dado na síntese como forma de leitura, né? Então, isso acaba coagindo o leitor. Então, é preciso mesmo, quando a gente somos nós que escrevemos, né, procurar entender que o resumo e a síntese, se bem feito, só pode ser feito no fim do texto e depois quando a gente consegue estabelecer o que é essencial no texto e o que é acidental, né? Ou as coisas, os pontos que são essenciais e os pontos que são acidentais. A gente resume e sintetiza em cima dos pontos essenciais e não dos acidentais, né? Isso, por exemplo, quando se manda, se vocês começarem a escrever artigos e a enviar para revistas, muitas vezes a primeira questão que se faz numa avaliação crítica, né, é que o texto não corresponde ao título, ou o título não corresponde ao texto, e que o resumo também não corresponde ao texto. Não explica claramente qual é o conteúdo do texto. Então, isso daí normalmente é um erro de síntese, um erro de resumo. Às vezes é de uma forma inconsciente ou ignorante, né? A pessoa não soube fazer bem esse resumo. Outras vezes é uma questão manipuladora, uma questão ideologizante. Bom, eram essas as questões que eu queria falar, essas 10 técnicas. Agora vou, na próxima parte, na terceira parte, espero que seja um pouco mais rápida, vou falar de outras 3 ou 4 operações, né, que podem ser feitas e que devem ser feitas a partir de um texto escrito para fazer bem a sua análise.